E contra esse texto, o Tarcísio chefiou um lobby para Brasília. Ontem nós tínhamos outro texto. E no momento em que o Tarcísio disse que estava 95% de acordo e que o seu partido fechou com a reforma tributária, a gente ainda não viu serem atendidos os pedidos feitos com base no primeiro texto, que não refletiu nesse segundo. Os pedidos do Tarcísio, contudo, refletiam-se no texto que foi protocolado às 19 horas de ontem, que foi o texto que foi aprovado em primeira e segunda sessões lá na Câmara dos Deputados. Portanto, o lobby do Tarcísio surtiu efeito e ele está expresso no texto final que foi aprovado em primeira e segunda sessões na Câmara dos Deputados, que agora segue para o Senado para votação em primeira e segunda sessão também. Por que duas votações na mesma casa? Porque é o regime, como é o processo legislativo funciona para projetos de emenda constitucional. Então, o que eu posso dizer do Tarcísio? Ele fez um mal que foi proposto, ele fez desse mal um mal menor, o menor mal possível. E isso reflete-se no texto que foi aprovado, que nós não sabíamos como estava ontem nem anteontem. O que ele mudou? Ele conseguiu definir regras mínimas para o Conselho Federativo. Ele conseguiu fazer com que a maior parte do bolo na distribuição dos recursos recolhidos pelo imposto, que antes era do Estado, do município e virou IBS, fossem 60% de acordo com a população de cada município. E além disso, ele conseguiu que a União não fizesse parte, não tivesse assento no Conselho Federativo. Ponto para o Tarcísio. Mas isso não tira a principal crítica sobre esse projeto. Vejam, senhores, eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra a reforma. Tem que simplificar? Tem. É um caos? É. Mas se você quer continuar me falando que isto aqui é uma democracia, que isto aqui é uma federação e que existe uma Constituição, então você tem que concordar comigo que isso é inconstitucional. Por quê? Por melhor que seja, por mais maravilhosa que ela possa ser, por mais crescimento econômico que esta reforma possa trazer, por mais emprego, por menos impostos, pelo céu na terra que esse texto possa trazer, ele arrebenta, aniquila o pacto federativo. Ele muda, ele extingue previsões de cláusula pétrea, que PEC não pode mudar. Ele, portanto, é um texto que está num projeto de emenda à Constituição que é inconstitucional. Agora, se você topar falar comigo, não, nós não somos uma democracia, a nossa Constituição é uma piada e a nossa federação é uma mentira. Então eu tô com você, vamos na frente com essa reforma, porque nós precisamos dessa reforma. Mas não venha me dizer que é democracia, não venha me dizer que você respeita a Constituição, também não venha me dizer que isso aqui é uma federação, porque não é. A gente tem que decidir. Não pode ficar, é relativo. É a federação relativa da Constituição relativa, da democracia relativa, do Brasil relativo, da minha consciência relativa, do raio que o parta relativo. Não é um ou outro. Ou você vai ficar na ideologia de conceitos. A gente vai ficar fazendo ideologia de conceito. Essa reforma, e eu quero me resumir aqui, ela mexe com três pontos principais. Impostos, o que ela faz? Pega os 3 impostinhos federais, ISS, CLL, CSLL e o PIS, e transforma em CBS. Resume 3 faturas em 1. Tá ok? Sem problema, porque a União vai receber pela União e vai fazer o que a União sempre fazia, não tem problema nenhum. O problema é que ela pega um imposto de competência dos estados, e que para muitos estados é a principal fonte de renda, pega o imposto que a Constituição dá como matéria privativa de instituição do município, ou seja, competência privativa do município instituir um imposto sobre serviços. Constituição Federal, artigo 156, inciso 3. Então é uma competência privativa. E tem uma súmula do STF, senhores, súmula 69, uma súmula antiga, mas essa súmula diz que a Constituição estadual
não pode interferir na instituição do Imposto sobre Serviço Municipal. Logo, a Constituição Federal não pode interferir na instituição do ISS, que é de competência municipal. Agora, vem o legislador e quer acabar com isso? A Constituição diz que não pode, que é competência privativa do município. A emenda 69 do STF diz que não pode. Aí vem um legislador, decide acabar com tudo. Para mim, isso é uma porteira para acabarem com direitos e garantias individuais. Javier. Sim. Vamos, quer concluir? Fecha aí, rapidinho. É difícil concluir isso, porque é um texto de 49 páginas e as pessoas não entendem o problema disso aqui. Aí você acabou com a federação. Ao invés de criar conselhos estaduais para lidar com esse imposto que é estado municipal, você leva para Brasília. Quem confia em Brasília? Quem é bobo aqui de confiar em Brasília? Aí leva para Brasília. Aí agora você vai fazer o Conselho Federal. Não são 27 não, Mota, são 54 novos cargos. 27 representando os 26 estados e o Distrito Federal, mais 27 representando os municípios. E aí tem um outro problema, porque eles têm que ser votados. 14 vão ser com a maioria de votos dos municípios e os outros 13 com um outro sistema de coeficiente eleitoral, que são votos proporcionais à população dos municípios dentro de cada estado. Então a gente vai ter mais 59 cargos, uma empresa estatal nova, não sei quantos assessores vão poder ter esses 54 conselheiros, não sei quanto vai ter de verba de gabinete, eu não sei como é que vai ser a eleição, se vai ser com o Código Eleitoral, Lei Complementar 64 de 90, não sei se vai ter urna eletrônica, não sei se vai ser o TRE ou o TSE que vai fiscalizar isso. Então a gente criou um problema de um tamanho de Marte para esse país que a gente não consegue. Por mais que as reformas que o Tarcísio tenha conseguido, parabéns para ele, se reflete no último texto. O que eu quero dizer é que, além da inconstitucionalidade, a gente criou um pepino do tamanho do Equador.